igreja, grande alegria estarmos reunidos mais uma vez nesta noite, celebrando o nome de Jesus, porque Ele vive. Então sabemos que em meio a tanta instabilidade social que nos rodeia, nesta noite nós podemos estar reunidos quanto igreja por uma mesma fé, mesmo distantes, mas nós estamos conectados pelo amor de Cristo que nos une. Então, no meio dessas notícias, nesta noite nós podemos ter o nosso coração agradecido, porque nós carregamos dentro de nós boas notícias, nós carregamos dentro de nós o poder do Evangelho. Então eu convido neste momento, para darmos início no nosso culto nesta noite, você fechar os seus olhos, colocar seu coração na presença de Deus juntamente com a sua família, você quanto filho, fazermos uma oração de gratidão, porque podemos nos respaldar no amor de Deus que é vivo e permanece sobre as nossas vidas. Amém? Pai, nós celebramos o Teu nome nesta noite, quanto igreja. Paizinho, por tudo quanto o Senhor tem feito, tem cuidado de nós. Sabemos, Pai, que mesmo diante de tantos desafios, de tantas notícias, Senhor, que nos rodeiam, sabemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Por isso, Pai, nós nesta noite lançamos o nosso coração, as nossas vidas, Pai, diante da Tua presença, crendo no Teu cuidado, crendo na Tua misericórdia, crendo que o Senhor é bondoso para conosco. Pai, nós queremos nesta noite, Pai, desativar o nosso olhar de tudo aquilo que é terreno e nos voltamos, Pai, para olhar para os céus, olhar para as notícias, Pai, que o Senhor tem contidas na Tua palavra e queremos nos assegurar, queremos nos refugiar em Tua presença nesta noite. Que o Senhor possa, Pai, continuar presente na vida de cada um dos meus irmãos, nas suas casas, Pai, no nosso culto, Pai, que ele possa ser vivo e possa ser agradável diante da Tua presença. Na autoridade do nome de Jesus, nós oramos agradecidos e louvando o Teu nome, porque o Senhor é digno e merecedor, Pai, de toda a nossa adoração. Amém. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele o seu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará
todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Say
Então, nesta noite nós vamos continuar adorando a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque entendemos que a nossa adoração independe das circunstâncias que nos rodeiam. Então, nós estamos aqui com as nossas contas bancárias para que você possa continuar semeando. E também quero deixar uma palavra que se encontra em 2 Coríntios 9:7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então cremos que Deus se alegra quando nós o servimos de coração e com alegria. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que a provisão de Deus venha sobre todos os dias sobre a sua vida. Amém. Olá pessoal, vamos aos nossos avisos da semana. Como você já sabe, nós não estamos tendo mais culto presencial aqui na igreja. Porém, todas as quartas e domingos nós temos nosso culto online no nosso canal do YouTube. Quartas às 19h30 e domingo às 19 horas. Nós queremos estar perto de você. Por isso, na descrição aqui deste vídeo, nós temos os nossos links de Facebook e Instagram. Você pode ir lá e receber mais informações sobre a nossa igreja. Também no nosso Instagram, nós queremos que você faça uma selfie deste culto. Vá ali perto da TV ou do computador, aonde você está assistindo, e faça uma selfie, compartilhe, marque a casa de oração. Devido ao Covid-19, todos os nossos eventos até o final de maio estão cancelados. Mas, referente aos nossos cultos presenciais, em 15 dias desde o comunicado oficial, nós traremos atualizações a você. Neste momento de crise, nós, quanto igreja, entendemos a necessidade de estar em oração. Por isso, nós criamos um relógio de oração 24 horas. E como você pode participar desse relógio de oração? Vá até as nossas redes sociais e coloque o seu nome e o horário que você estará orando. Se todos nós colocarmos o nosso horário ali, nós, quanto igreja, estaremos orando 24 horas por dia. O mundo conta com a nossa oração. Deus é o nosso refúgio, é a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Salmos 46:1. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Os Salmos 91. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Amém, igreja. Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Se obedecem ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias 42:6. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmos 27:14. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Sim, Isaías 54:13. Tudo que você semear, certamente colherá. Gálatas 6:7. Não tenha medo, não tenha medo. Deus está com você. Salmo 91. Eu sei que é o Senhor, Deus, que me ajude. Sei que Ele me defende. Salmo 54:4. Respeite seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6:2. É dele, para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Eu sou desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos. Salmo 119:141. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Deus tornou o mal em bem. Gênesis 50:20. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Salmos 121:2. Fala galera, meu nome é Davi e a gente tem um recadinho importante para você. Momento Casa Kids. Pais, grave um vídeo do seu filho falando um versículo.
envie o vídeo para esse número aqui. Não esqueça de gravar com o seu celular assim. É isso, galerinha. Vamos decorando o versículo. Fique agora com a continuação da nossa série Viver em Comunhão. Olá, queridos e amados irmãos. Graça e paz da parte do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui no nosso segundo culto online e é uma alegria para nós podermos encontrar por meio deste vínculo de comunicação uma forma de poder nos relacionarmos. E embora todas as circunstâncias que se abatem contra nós, nós estamos aqui, firmados nesse propósito, juntos e unidos. Você indo na sua casa, nós aqui, para juntos meditarmos na palavra de Deus. E hoje nós estamos no nosso último dia da nossa série Vivendo em Comunhão. No dia 16/2, nós refletimos sobre juntos com um propósito. Esse foi o nosso tema. No dia 23/2, o nosso tema da mensagem foi o que mais importa. A pastora Lediana compartilhou conosco. No dia 1/3, o pastor Cláudio nos trouxe uma mensagem falando sobre uma família para pertencer. E no dia 8/3, a pastora Mag ministrou ao nosso coração sobre a importância de crescermos em comunhão. No dia 15/3, a pastora Léa ministrou a importância de servirmos uns aos outros com o tema Servindo em Comunhão. E nós, hoje, eu tenho essa missão de encerrar a nossa série de mensagem. Nós estaríamos aqui em comunhão, em comunidade. Nós estaríamos realizando uma grande festa, uma linda celebração para adorar o nome de Jesus. Mas em função da circunstância que se abate não foi possível. Mas nós estamos unidos em propósito. E o tema da nossa mensagem hoje é Adorando em Comunhão. É engraçado como nós vamos concluir essa série de mensagens com esse tema principal, Vivendo em Comunhão. Falando de comunhão e hoje falando sobre adoração, em um formato totalmente diferente do que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados a abraçarmos uns aos outros, a beijarmos uns aos outros, a tocarmos uns nos outros. Estamos acostumados a dizer: ei, olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele o quanto ele é especial na sua vida. E hoje não vai ser possível fazermos dessa forma. Hoje nós estamos cumprindo um propósito com uma determinada distância, mas sabemos que isso não vai nos impedir de adorarmos a Deus e de servirmos ao Senhor com alegria. Aí na sua casa onde você está, eu convido você a direcionar o teu coração para que juntos nessa noite nós possamos ser edificados pela palavra e possamos servir ao Senhor. O que nos une é mais do que o corpo presente. O que nos une é o propósito. Mais do que a nossa reunião pessoal, nós estamos unidos por propósito. E nós temos dito que aonde tem pessoas, tem comunhão. Muitas vezes nós ouvimos essa frase que aonde tem pessoas, tem problemas. Nós estamos mudando essa ideia. Estamos dizendo que aonde tem pessoas, tem comunhão. Nós estamos aqui para ter comunhão com você. E queremos agradecer a oportunidade de poder entrar na sua casa e abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Comunhão não é um ajuntamento de pessoas. Comunhão é uma unidade de propósito. Significa ter algo em comum, ter um propósito que nos une. Comunhão, portanto, não pode ser algo mecânico. Comunhão é algo que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida direto do céu. Portanto, nós podemos dizer que nós vivemos em comunhão. Entendemos que essa situação que nós estamos vivendo
é apenas um tempo. E é um tempo de podermos refletir, é um tempo de podermos parar, analisar as nossas vidas, os nossos valores, os nossos princípios. É um tempo onde nós podemos aprender muitas coisas e, acima de tudo, podemos também aprender a valorizar a importância de estar com os irmãos, de abraçar os irmãos, de poder estender a mão, de poder dar um sorriso, um compartilhamento, muito mais do que um compartilhamento de fé, um compartilhamento de vida em relacionamento. E é por isso que nós estamos aqui. Então nós queremos nessa noite, introduzindo a nossa reflexão, meditarmos no texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 11 e 13. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. O escritor aos Hebreus, ele faz não apenas um relato acerca, se você for observar o contexto, você vai ver que ele está falando sobre essa redenção por meio de Cristo, sobre a forma como nós fomos salvos e alcançados por Jesus. E aqui então, ele faz essa citação acerca do Salmo, capítulo 22, versículo 22, e eu já quero ler para vocês. Mas antes eu quero fazer a leitura do mesmo texto em outras duas traduções. A tradução que eu li é NVI, e eu quero fazer a leitura da Almeida Revista e Corrigida, diz assim: porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, Deus Pai, por cuja causa não se vergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Em outra tradução, NBV, nós temos o seguinte relato: ora, tanto aquele que santifica quanto aos que são santificados têm agora o mesmo Pai. E por isso que Jesus não se vergonha de nos chamar seus irmãos, porque ele diz: falarei aos meus irmãos do seu nome e cantaremos louvores no meio da reunião do povo. Noutrora ocasião ele diz: porei minha confiança em Deus. E ainda outra vez diz: vejam, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Eu quero ressaltar aqui essas três diferentes traduções. Quando fala acerca do que Deus fez, uma tradução diz: provém de um só, a outra diz: são todos de um, e a outra diz: tem agora o mesmo Pai. Ou seja, todos nós pertencemos a Deus, todos nós fomos chamados por Deus e alcançados por Deus. É isso que nos une: um só Deus e Pai, um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, uma só vocação, um só batismo. É isso que nos une: uma só palavra, um só comprometimento. E é por isso que nós estamos aqui compartilhando acerca desta mensagem. Na outra questão que também nós vemos aqui, ele fala sobre louvarmos na assembleia juntos. Ele diz: na assembleia te louvarei. O outro texto diz: cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E a outra tradução diz: cantaremos seus louvores na reunião do povo. Eu quero ler com você o Salmo 22, versículo 3. Diz assim: tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel.
Em outra tradução diz: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Tu, porém, és santo, sentado no seu trono, recebes os louvores do meio do povo de Israel. O capítulo 22 do salmista é uma referência profética de Davi acerca do Messias, seu sofrimento e sua vitória. Então nós vemos ele falando sobre o seu preço a ser pago, o seu sofrimento, a sua dor, e ele declara que ele confia em Deus. Mas também no meio desse salmo ele está dizendo que juntamente com os seus irmãos, que irmãos? Aqueles que foram salvos segundo o propósito de Deus. É um salmo profético, está falando que em todo tempo, eu e você seremos alcançados por Deus. Hoje nós estamos vendo dias difíceis, mas assim como o salmista declarou, nós podemos confiar no Senhor. Olha o que diz a continuidade do versículo 24 do Salmo 22. O 22 diz o seguinte: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. O versículo 24, ele diz o seguinte: porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Aqui nós já podemos entender que nesse tempo difícil, nós podemos clamar a Deus, e temos essa certeza, essa esperança, que Ele nos ouve. Ele fala: os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. Então nós vemos aqui esse salmo falando acerca do socorro de Deus em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à tribulação. Gostaria também de refletir com vocês sobre este conceito de adoração. Nós, por muitas vezes, podemos achar que o conceito de adoração é uma canção que nós possamos entoar a Deus, é um momento litúrgico do culto, onde nós vamos cantar algumas canções, mas na verdade a Bíblia nos apresenta um conceito de adoração diferente de um momento, diferente de uma expressão de uma canção. Adoração é um estilo de vida, adoração é um conceito, adoração é um valor que eu e você carregamos acerca de Deus, é a forma como nós servimos a Deus. E Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então adoração significa eu e você entendermos que nós temos um Deus e nós fomos chamados para manifestar a nossa expressão de culto a esse Deus. É interessante que quando nós lemos desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus se revelando ao seu povo, um Deus que falou com Abraão, um Deus que falou com Isaac, um Deus que falou com Jacó, e também um Deus que falou com o seu povo. E no período de Cristo, um Deus que não apenas falou, mas um Deus que se manifestou em carne, um Deus que se fez homem, um Deus que se esvaziou da sua glória, pisou na terra, passou pelas mesmas provações que eu e você hoje estamos passando. E ele disse que aqui neste mundo nós teríamos aflições, mas poderíamos ter bom ânimo, porque ele, o próprio Deus, ele venceu o mundo. Não precisaríamos temer e nem nos desesperar. E esse Deus deixou a mim e a você
o Consolador, o consolo, o Paráclito, o Espírito Santo. Mas é interessante quando nós fazemos essa avaliação de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que Deus não apenas falou, se manifestou. Deus deixou a mim e a você os seus decretos, a forma como Ele gostaria que nós servíssemos e adorássemos a Ele. E lá em Êxodo capítulo 20 nós temos o relato dizendo o seguinte: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. E ele vai nos apresentando ali o restante dos mandamentos. E ele diz: porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 35 e 38, nós temos a declaração de Jesus quando um escriba lhe interroga, tentando pegar Jesus. Ele faz a seguinte pergunta: qual é o maior e grande mandamento? E Jesus então responde, versículo 35 e 38 de Mateus 22. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com uma pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Adorar a Deus vai além de uma canção. Adorar a Deus é compreender a quem nós estamos servindo, que nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que está no meio do seu povo, livrando, guardando o seu povo de todo o mal. E é por isso que nós adoramos a Deus. Então nós entendemos de início que a adoração é uma expressão de servir a Deus. A adoração, ele vai além de uma canção. A adoração é cultuar a Deus com tudo que nós temos. É uma vida de adoração. A adoração não é apenas uma música. A adoração é eu e você vivermos para Deus. A Bíblia nos fala sobre uma verdadeira adoração. Se ela fala sobre uma verdadeira adoração, é porque existe uma falsa adoração. E a falsa adoração é quando eu e você não entendemos a quem nós servimos. A verdadeira adoração, ela é relatada em João capítulo 4, versículo 19 a 26, quando Jesus, ele fala com a mulher samaritana. Os samaritanos não se davam com os judeus e, na verdade, Jesus se aproxima dos samaritanos, desta mulher samaritana, e ele fala acerca da vida dela. E a partir do versículo 19, você conhece a história, então nós vamos passar adiante. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ele está falando da linhagem de Davi. Aí o versículo importante do texto: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que aquele que o adore em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está por vir. Então, quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com você. Esse texto, então, ele dá ênfase a essa adoração em espírito e em verdade. O que é essa adoração em espírito e em verdade? É essa adoração que compreende esse conceito: eu tenho um Deus a quem servir, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que me cuida. O Salmo 24, versículo 1 e 10 nos diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem,
pois foi ele quem fundou, e sobre os mares firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a sua face, o Deus de Jacó. Esse texto, ele está fazendo uma referência e fazemos um link com o que nós estamos falando. Esse texto de Salmo 24, ele reconhece que existe um Deus sobre tudo e sobre todos. Então, quando Jesus ele fala à mulher samaritana, dizendo a ela: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos aquele que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele logo depois ele se apresenta a ela, diz: eu sou o enviado que falo contigo. Sabe por que nós adoramos a Deus? Porque da mesma forma que essa mulher samaritana, nós fomos alcançados por Jesus. Nós reconhecemos que Jesus é o enviado, o Filho de Deus, e isso para nós é motivo de adoração. Nós não temos outro caminho a seguir, a não ser servir a Ele com alegria e expressarmos a Ele a nossa gratidão. Um outro texto que faz um link semelhante a este é Hebreus capítulo 13, versículo 15, que diz: por meio de Jesus, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Um outro texto que nos mostra quão é importante reconhecer a Jesus. Nós só adoramos a Deus se o reconhecemos como Senhor. É impossível alguém se inclinar, é impossível alguém adorar a Deus se não o reconhece como Senhor. Então o princípio de tudo é reconhecer a Cristo como Senhor. Um outro ponto que eu gostaria de comentar, além da verdadeira adoração, é o propósito da adoração. E eu quero basear esse ponto em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. O texto diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele determinou sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, e fez convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Eu quero destacar aqui nessa leitura que nós fizemos alguns pontos. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos adotados como filhos, para louvor da sua glória, ou para louvor da sua graça. Eu e você fomos escolhidos em Cristo para louvor da glória de Deus. Tudo que eu e você fazemos, tudo que eu e você falamos, a forma como nós vivemos, a forma como nos relacionamos com os irmãos, ela deve ser para louvor da glória de Deus. Sabe por que eu e você estamos vivos? Para louvor da glória de Deus. Sabe por que nós fomos colocados por Deus no local onde nós estamos, na cidade que nós estamos, na igreja que nós estamos, no trabalho que nós estamos? Para louvor da glória de Deus, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Nós estamos aqui para manifestar o nosso coração adorador ao Senhor. Eu quero continuar
Aqui nós vemos o texto dizendo: para louvor da sua glória. Agradar a Deus deve ser o nosso alvo como filhos. Nós vemos Jesus no ato do seu batismo, descendo sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, e do alto branda a voz do Pai dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho amado que me alegra, que me dá prazer. Este é o meu objetivo e esse deve ser o seu objetivo: agradar a Deus em tudo o que nós fazemos. É interessante como o povo de Deus perdeu este foco no seu processo de estruturação como igreja. Hoje, muitas pessoas elas vão à igreja com o propósito de serem abençoadas. Hoje muitas pessoas vão à igreja com o propósito de receberem uma palavra, de receberem um alimento. Isso acontece? Sim, isso acontece. Mas o maior propósito de nós nos reunirmos como irmãos, como igreja e servirmos a Deus em comunhão, em comunidade, não é para sermos abençoados, é para podermos abençoar. Não é para recebermos algo de Deus, é para oferecermos algo a Deus. Ele nos chamou para louvor da sua glória. E concluindo a nossa reflexão, eu quero partir para o último e terceiro ponto: expressão da nossa adoração. E eu quero basear esse ponto, essa reflexão em cima do texto de Efésios, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 20. Por meio da nossa expressão da adoração, por meio da forma como nós vivemos, como falamos, ou como até mesmo cantamos ao Senhor, nós estamos exaltando o nome de Deus e ao mesmo tempo nós estamos engrandecendo a Deus e também edificando os irmãos, abençoando uns aos outros. Vamos para a meditação no nosso texto, Efésios 5, versículo 14 a 20. Por isto é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto, ele é muito claro na sua aplicação. Ele diz que nós precisamos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, a nossa expressão de adoração, ela adora a Deus, ela manifesta a nossa expressão e também abençoa uns aos outros. Colossenses, capítulo 3, versículo 16 e 17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ações, façam-no em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tanto o texto de Colossenses como o texto de Efésios fala sobre a importância de nós nos reunirmos e manifestarmos cânticos espirituais, salmos, provérbios, edificarmos e abençoarmos uns aos outros. O texto de Mateus nos diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, as nossas boas obras faz com que outras pessoas também glorifiquem e exaltem ao nosso Pai que está nos céus. Nós,
olhando para esse texto, esses dois textos que nós vimos, percebemos que nós temos muitos motivos para agradecer. Louvar a Deus ou expressar a nossa adoração a Deus é agradecer a Deus por meio da adoração, por meio da oração, que também é uma expressão de adoração. E eu anotei aqui alguns motivos para agradecer. Ele nos deu nova vida, Ele nos deu um propósito, um novo propósito, um novo significado. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos deu vida eterna, Ele nos amou de forma incondicional, Ele nos deu uma família para pertencer, Ele nos libertou das nossas angústias, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos livrou dos nossos medos, das nossas enfermidades, das nossas dores, nos deu consolo, nos deu conforto, nos deu dons e talentos para compartilharmos uns com os outros, e Ele também nos amou, serviu enquanto esteve aqui na terra e nos ensinou a servir uns aos outros. Eu poderia citar aqui muitos e muitos outros motivos que eu, aqui onde eu estou, e você aí na sua casa, poderiam agradecer a Deus. Ele tem cuidado de nós, e nos dias que nós estamos vivendo hoje, também cremos que Ele não nos abandonou, Ele está no controle de todas as coisas. E eu encerro aqui fazendo uma reflexão. Não se esconda, seja um verdadeiro adorador, não se limite, seja um verdadeiro adorador, manifeste a sua adoração, quer aí na sua casa, ou depois quando nós passarmos por essa fase complicada, estivermos reunidos na celebração, sempre dê o seu melhor, porque Ele, como Deus, deu o que Ele tinha de melhor para mim e para você. Nós vemos um texto onde Davi, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 5, onde Davi, ele manifesta a sua adoração, onde eles estão ali conduzindo a arca da aliança, e nós vemos que Davi, ele dança, ele celebra, ele adora ao Senhor com toda a expressão que há no seu ser. E é interessante que nós vemos a sua esposa Mical, filha de Saul, ela repreende Davi na sua expressão de adoração, mas Davi, ele expressa: eu não vou deixar de me prostrar ao meu Deus e manifestar a minha adoração. Davi, ele diz que ele não fez nada para os homens, ele não fez aquela expressão de dança ou de cânticos. Nós vemos que adoradores vinham juntamente com Davi, com seus instrumentos de cordas. Davi então declara a ela: toda a expressão que eu fiz, eu não a fiz aos homens. Sabe por quê? Porque Davi sabia que ele tinha um Deus. Sabe por que eu e você, unidos nesse propósito, manifestamos a nossa adoração? Porque nós sabemos que nós temos um Deus. Eu quero convidar você nesse momento, em meio a toda a situação que nós estamos vivendo, a adorar a Deus, porque Ele continua sendo Deus. Ele é bom e Ele cuida do seu povo. Nós não vamos desanimar, nós não vamos esmorecer, porque nós temos um Deus. Ele habita em meio aos louvores do seu povo, entre o seu povo. Ele está no meio do seu povo, no meio da congregação, e nós estamos voltados a Ele, adorando e bendizendo o seu nome. Na sua casa, incline a sua fronte e vamos adorar a Deus, vamos falar com Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e aqui nessa noite, diante da Tua presença, nós queremos manifestar a nossa adoração ao Senhor, reconhecendo que ninguém é como Tu, que Tu és único, Deus, tremendo e poderoso, é soberano e nada foge ao Teu controle. Nós inclinamos o nosso coração diante da Tua presença,
diante da tua grandeza e diante da tua glória, reconhecendo que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Diante da tua bondade, diante da tua misericórdia, nós nos prostramos e depositamos diante de ti as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Depositamos diante de ti a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e toda a terra que está sendo destruída por um vírus que nós não podemos ver. Nós queremos declarar que a nossa confiança, ela está no Senhor, o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que guarda. E ao Senhor nós adoramos, porque nós sabemos que nada foge ao teu controle, que quando o Senhor age, ninguém pode impedir, que quando o Senhor toca, tudo aquilo que está destruído é restaurado. Quando o Senhor toca, aquilo que está morto torna a vida. Quando o Senhor toca, aquilo que está perdido encontra um rumo e descobre um propósito. Que nós, em tempos difíceis, possamos encontrar um propósito e possamos nos voltar em adoração ao Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado, nós adoramos e exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Aguardamos você, quarta-feira, às 19h30, para mais um tempo de reflexão e adoração ao Senhor. Deus abençoe.